O Sistema Unificado de Classificação de Solos, ele surgiu aí para desenvolver projetos de pistas de aeroportos. Ele foi desenvolvido por Casagrande em 1942, com algumas modificações. Depois ele foi adotado em 1952 por diversos países, né? Nesse sistema, os solos eles são classificados em solos grossos ou finos ou altamente orgânicos. Na fração grossa, a gente mantém as características de granulometria como os parâmetros mais representativos da sua classificação, dizendo se é um solo bem graduado ou um solo mal graduado. E na fração fina, a gente utiliza aí o limite de consistência, né, por serem parâmetros mais importantes, né, que representam melhor esse tipo de partícula, né, dizendo se é um solo muito plástico ou um solo pouco plástico. A gente, dentro do processo de classificação, a gente tem dois conjuntos de letras. O primeiro conjunto, a gente vai dizer se é um pedregulho, uma areia, um silt, uma argila ou um material orgânico. Então a gente está vendo aí a letra G, pedregulho, a letra S, areia, a M é silt, o C é argila e o O é matéria orgânica, né? Já o segundo conjunto de letras, a gente tem a letra W como sendo um solo bem graduado, a letra P como sendo um solo mal graduado, a letra L como sendo um solo de baixa plasticidade, a letra H como sendo um solo de alta plasticidade, né? E PT aí é um solo que tem turfa, é um solo tufoso. E a gente junta uma letra com a outra para poder fazer a classificação. Por exemplo, a gente vai dizer que é uma areia bem graduada, seria um solo SW. Né? Se for uma argila de alta plasticidade, seria um solo CH. Né? Então, a gente diz que o solo é um solo granular quando menos que 50% desse material passa na peneira 200. Né? Ou seja, mais da metade desse material é constituído de areias e pedregulhos. E aí a gente vai dividir de novo esse material, sendo ele um solo granular, se ele é um solo, seria um pedregulho ou uma areia. Né? Então a gente divide isso na peneira 4, se menos do que 50% passa na peneira 4, ele é um pedregulho. Se mais que 50% passa na peneira 4, ele é uma areia. Né? E aí, depois de classificar, né, sendo areia ou pedregulho, a gente vai definir se esse é um solo que tem que é bem ou mal graduado e se ele tem argila ou silt dentro dele, dependendo da quantidade de material que passar na peneira 200. Né? Então, se passa menos do que 5% na peneira 200, a gente não considera que tem, a gente considera que tem pouco matéria fina, né? Material fino, silt e argila. Né? Então, se menos que 200% passa na peneira 200, menos do que 5% passa na peneira 200, a gente vai dizer que é um solo bem graduado ou um solo mal graduado. E aí a gente vai utilizar aqueles parâmetros de granulometria lá para poder classificar, né, com os índices de não uniformidade e os índices de conformidade do material. Então, a gente tendo esse CNU maior que 4, por exemplo, e o CC entre 1 e 3, ele é um solo bem graduado. Agora, se ele for menor que 4 ou tiver sendo maior, o CC sendo menor do que 1 ou maior do que 3, a gente diz que é um solo mal graduado. Isso serve para solos, para solos pedregulhosos ou para solos arenosos. Agora, se mais do que 12% passa na peneira 200, é um solo ou pedregulhoso ou arenoso que já tem bastante finos. E aí, dependendo dos valores de limite de liquidez e índice de plasticidade do solo, a gente vai dizer se esse é um pedregulho argiloso ou um pedregulho siltoso, ou se é uma areia argilosa ou uma areia siltosa. Né? Se a porcentagem de material que passa na peneira 200 ficar entre 5% e 12%, aí a gente já faz as duas classificações. Diz que é um material bem ou mal graduado e que seja argiloso ou siltoso. Então, dependendo das suas características de granulometria, a gente vai dizer se ele é bem ou mal graduado, e dependendo
do seu limite de liquidez e índice de plasticidade, a gente vai dizer que é um solo argiloso ou siltoso. Isso serve aí tanto para o pedregulho como para areia. Se no caso mais do que 50% do material passa na peneira 200, então a gente tem uma maior quantidade de solo siltoso, né, de material siltoso e argiloso nesse solo. Então a gente diz que é um solo fino, e aí ele pode ser uma argila, um silt ou um material orgânico, e sendo cada um deles, a gente pode dizer que é um material com alta plasticidade ou baixa plasticidade, né? E aí a gente vai estar classificando esse material através da carta de plasticidade de Casagrande, que a gente vai obter aí, através dos valores de limite de liquidez e índice de plasticidade, a posição que a gente vai estar dentro dessa carta aí de plasticidade, que é um gráfico, né, para poder verificar que tipo de solo é. Então, olhando esse gráfico aí, né, esse que a gente chama aí de ábaco de Casagrande, mais detalhadamente, se a gente tiver aí o limite de liquidez maior do que 50%, que a gente vai estar do lado direito da linha B, a gente tem um solo de alta plasticidade. Com ele menor do que 50%, do lado esquerdo da linha B, a gente tem um solo de baixa plasticidade. Agora, o solo que está acima da linha A, né, dependendo do valor do limite de liquidez do índice de plasticidade, ele é um solo argiloso. E o solo que está abaixo da linha A, ele é um solo siltoso, né? Bom, se esse solo tiver muita matéria orgânica, a gente diz que é um solo orgânico, né? E aí esse solo orgânico, se tiver com um limite de liquidez maior do que 50, é um solo orgânico com alta plasticidade, com um limite de liquidez menor do que 50, é um solo orgânico com baixa plasticidade.